Olá, turma, como é que são os nossos estudos aí, esse preparatório para o escrevente? Tinindo, muita coisa para estudar, né? Mas com certeza, com os nossos professores, com todas essas atividades, a sua dedicação, o caminho é certo. Lembra? Hashtag não desiste não, hashtag falta pouco para a sua aprovação nesse concurso de escrevente do TJ. Turma, eu sou o professor Pablo Moitinho, estamos de volta com as nossas aulas. Vamos agora trabalhar uma outra frente de estudo. Já vimos lá o direito penal, toda aquela questão dos crimes, e agora nós vamos adentrar ao mundo do processo penal. Ai, professor, agora é mais difícil? Calma, nós vamos junto, vou explicar para vocês tudo o que o edital está cobrando, vamos passar passo a passo todos os artigos que são cobrados, para você compreender aquilo que o examinador está tentando tirar de você. Como eu já disse, turma, nós temos que tomar cuidado, porque esse concurso ele tem uma característica muito interessante. Vai ser cobrado de você, efetivamente, aquele texto de lei, né? O que está posto na norma, o que descreve o artigo, uma alteração do artigo ou não. Então, é bom que você reforce aí o estudo dos artigos. Nós vamos passar um a um. Todos esses artigos, e são muitos, viu, turma, que são cobrados aqui no processo penal. Mas é importante que não adianta só ler também, você tem que entender o que você está acabando de estudar. Então, nós vamos fazer primeiro essa leitura geral, para você saber mais ou menos onde a gente está pisando, tá? Então, veja, lá no edital do seu concurso, no edital de abertura do escrevente técnico judiciário, para a primeira e quarta regiões administrativas judiciárias, nós temos no bloco 2, as questões relacionadas aos conhecimentos em direito. Então, nós temos 40 questões. Nós vimos lá que, dentre essas 40, 6 são de direito penal. Já vimos, vamos gabaritar essas 6 de direito penal. E mais 6 questões, né, por exemplo, no último concurso de 2015, foi o que caiu, 6 questões foram de processo penal. Então, no processo penal, também as temáticas que são cobradas são do Código de Processo Penal. Então, eu tenho vários artigos, desde os artigos 251 alternados até o artigo 667, sequências de artigos de partes do Código de Processo Penal. Então, um grande número de artigos que nós vamos ter que analisar. E mais, eu também tenho alguns artigos específicos de uma lei que trata dos chamados juizados especiais. Você já ouviu falar? Na área criminal, o juizado especial ele tem tanto na área, são aqueles, sabe, já ouviu falar aquele juizado de pequenas causas, né? Lá no juizado civil, para aquela coisa de reparação de batida de carro, um conserto e tal, e os crimes menores, que a gente chama crimes de menor potencial ofensivo. Esses crimes menores que têm penas até 2 anos de reclusão no máximo, em abstrato, ou as chamadas contravenções penais, que são aqueles chamados crimes o crime anão, né? Os crimes menores, eles são julgados não pela justiça comum, que a gente chama ordinária, no rito ordinário. Elas são julgadas, essas infrações são julgadas nos chamados juizados especiais criminais. E nós temos uma lei que rege esses juizados especiais criminais, né, com algumas temáticas diferentes. Por exemplo, lá nesses juizados, ao invés da questão escrita, nós temos a oralidade, a celeridade, é um procedimento mais rápido, um número menor de testemunhas, possibilidade de não termos processo, suspensão do processo, transação penal, composição civil dos danos. Tudo isso a gente tem nos juizados especiais criminais. E a temática relacionada aos julgamentos pelos juizados especiais criminais não estão postas no Código de Processo Penal. Elas estão postas numa lei específica, a Lei 9.099 de 1995. Essa lei dos juizados especiais criminais também vai ser cobrada no seu concurso. Nós temos alguns artigos ali, ó, olha lá. No teu edital, a Lei 9.099 de 95, os artigos 60, 83 e 88, 89. São os principais institutos, em especial as chamadas medidas despenalizadoras que nós vamos ver ao final desses nossos estudos. Mas nós vamos iniciar com o Código de Processo Penal. Agora, antes de começarmos a analisar essas questões, eu quero fazer uma leitura novamente com vocês do onde a gente está pisando, o que é isso, o que é essa matéria, o processo penal, o que nós vamos estudar, professor, para entender tudo aquilo que nós vamos falar. Vamos comigo? Acompanha aqui comigo. Lembra? Hashtag não desiste não. Vamos junto. Bom, nós fizemos uma leitura assim, mas eu acho que compensa nós realizarmos de novo. O direito penal, turma, e o direito processual penal, eles estão divididos assim, ó. Eu tenho, olha lá, eu tenho chamado direito material e eu tenho chamado direito
processual. Tá? Então, onde está uma coisa, onde está outra? O direito penal, que eu vou colocar aqui, ó, DP, é o ramo do direito material. E o direito processual penal, que eu vou colocar aqui, ó, DPP, nós estudamos o chamado direito processual. As temáticas relacionadas ao direito penal, na sua maior parte, o que é o crime, quais são as penas, estão postas aonde? No CP, no nosso chamado Código Penal. E as temáticas relacionadas ao processo penal estão, na sua maior parte, fora as legislações específicas, no chamado CPP, que é o nosso Código de Processo Penal. Os artigos que nós vamos estudar agora estão postos no Código de Processo Penal. Bom, o que eu tenho de um lado e de outro? Nós já vimos aqui o direito penal. Nós vimos a estrutura do quê? Dos crimes. O crime é aquele ilícito, né, turma? Que vai... O que acontece? Quando que eu tenho um crime? Quando eu tenho ofensa a um bem jurídico. Lembra? Um bem da vida? A vida, o patrimônio, a honra. Nós estudamos o quê? Os crimes contra a fé pública. Olha o bem jurídico, a fé pública, a crença que as pessoas têm na veracidade das informações. Lembra? Falsificar um documento, se apresentar como uma pessoa que não é, incluir uma informação falsa num documento, a falsidade ideológica. Os crimes contra a administração pública, o funcionário público se apropriar de algo que é público, passar a agir como se fosse dono, a corrupção passiva. Lembra? Todos aqueles crimes que nós estudamos. Eu tenho o quê? A violação desse bem jurídico. E no direito penal, turma, quando eu tenho a violação desse bem jurídico, eu tenho a correspondente sanção, ou seja, a aplicação de uma pena, que normalmente é uma pena privativa de liberdade. Lembra que nós vimos? Ó, colocar aqui, ó, PPL, reclusão, lembra? Reclusão, detenção. Esse é o direito penal, né? Aí o estudo do crime, as sanções aplicáveis à violação daquele crime, e nós vimos tudo isso aqui. Agora veja, eu tenho lá a previsão do crime, corrupção passiva, peculato, falsidade documental. Como é que eu aplico essa pena nesse agente? Eu posso chegar e falar, ó, você cometeu tal crime, está aplicada a pena? Não. Eu tenho um conjunto de regras, de princípios, que vão fazer com que eu tenha a aplicação devida do direito penal. Então, veja, o Estado detém um instrumento para aplicação do direito penal, do direito material. Qual é esse instrumento, turma? O devido processo legal, que é o que nós vamos estudar. O devido processo legal, turma, o processo, o direito processual, nada mais é. E até vou colocar aqui com uma canetinha azul. Vamos deixar colorido aqui para a gente. O direito processual penal, turma, nada mais é do que uma relação jurídica processual. Que eu coloco aqui RJP. O que é uma relação jurídica processual? A relação jurídica processual, turma, é uma relação que se dá entre os sujeitos processuais. Quem são os sujeitos processuais? A figura do juiz, a figura do autor e a figura do acusado, que nós chamamos de réu. Então, veja, eu tenho uma triangulação, ó, percebe? Esses são os sujeitos processuais. Sujeitos, por quê? O juiz não é parte. Quem é parte? Quem toma partido, quem quer acusar, contra quem se impõe a acusação. Então, as partes são o autor e o réu. O juiz é aquela figura imparcial que vai realizar o quê? O julgamento da causa. Então, veja, essa relação jurídica processual é uma relação de direitos, garantias, deveres, né, ônus entre esses sujeitos. Essa relação entre esses indivíduos, ela se processa, ela ocorre, mas ela se dá mediante o que a gente chama de um procedimento. O que é um procedimento, turma? O que é um procedimento? Veja, o procedimento, turma, nada mais é... Vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. O procedimento nada mais é do que um conjunto ordenado de atos no tempo. Que atos? Vamos fazer colorido, vai ficar bonita essa sua tela aqui para o seu estudo aí em casa, vai ficar bem destacado. O procedimento nada mais é do que um conjunto de atos no tempo, olha lá, conjunto de atos no tempo, com vistas à aplicação do direito material. E esse conjunto de atos, ele vai ter uma finalidade. Qual vai ser a finalidade? O Estado dizer o direito. Ele o faz por meio de uma sentença.
O juiz, ao final dessa relação, ele vai falar na sentença: realmente, pelas provas que foram trazidas pela acusação e pela defesa, esse cara praticou esse crime ou não. Aí ele vai fazer: olha, aplico a sanção, condeno. Ou não, olha, não ficou demonstrado que ele praticou esse crime. Não ficou demonstrado que ele praticou esse crime. Então, o que o juiz faz? Absolvo. Então, esse conjunto de atos, que eu chamo de procedimento, vai chegar num termo que é a sentença. Então, tudo que se desenvolve na relação jurídica processual, tudo que nós temos durante o processo, né, essas regras, essas garantias, o direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa, a igualdade, o juiz não pode ser suspeito para julgar a causa, né, os direitos e deveres mútuos, a paridade de armas, ela vai se dar essa relação processual para, de forma adequada, o Estado aplicar o quê? A sanção àquele que, em tese, cometeu um crime. Então, o processo, turma, vai ser justamente esse instrumento. Agora, veja, esse processo, essa relação, ela tem o quê? Regras, garantias, a lei que trata sobre isso. E a principal lei que rege essa atividade do Estado, juiz, no julgamento das causas para aplicação do direito material, se dá onde? No direito processual penal e na lei, no nosso Código de Processo Penal, que são as regras que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o Código de Processo Penal inteiro. Nós vamos ver parte dessas regras que se desenvolvem durante o processo. Quais são essas regras? Por exemplo, só para você ter uma ideia, como é que se desenvolve essa relação processual? Antes de iniciar o processo, eu tenho uma fase que eu vou ter que investigar. Tudo tem início, em tese, na ocorrência de um fato que caracteriza um crime. Então, se eu tenho um fato que caracteriza um crime, eu vou ter que investigar esse fato. Então, eu tenho uma fase pré-processual, antes dessa relação jurídica processual, uma fase de investigação por uma autoridade administrativa, que é a figura do delegado de polícia. O delegado de polícia, ele vai investigar. O instrumento que ele utiliza para investigação, vou colocar aqui um IP, é o chamado inquérito policial. Então, nessa fase, eu não tenho processo ainda. No inquérito policial, o delegado está fazendo o quê? Está investigando. Ele está investigando se tem elementos. Olha, fulano praticou o crime. Qual o crime praticado? Olha, foi furto, foi um crime contra a administração pública, foi peculato. Quem foi que praticou? Então, indícios de autoria e a prova da materialidade do delito. Olha, foi o funcionário público que praticou, ele se apropriou de um bem que ele tinha posse em razão da função dele, lá um tablet que ele tinha na administração, ele levou para casa e passou a agir como se fosse dono. Em tese, eu tenho o crime do artigo 312 do Código Penal, crime de peculato. Então, há uma investigação. Se eu tenho esses elementos, eu tenho uma outra autoridade pública que é responsável, se o crime for de ação penal pública, por processá-lo, que vai ser o autor, que é a figura do Ministério Público. Se eu tenho esses elementos no inquérito policial, eu tenho a figura do promotor do Ministério Público, que vai oferecer a ação por meio de uma peça chamada de denúncia. Se a ação for privada, turma, eu tenho uma outra peça chamada de queixa-crime. Vamos pegar o caso da denúncia, uma ação penal pública. Aqui é o particular, por seu advogado, que apresenta a queixa. A denúncia é o Ministério Público, que é o início. Então, veja, o MP, vamos pegar no caso da ação pública, o crime de peculato. O MP oferece a denúncia para quem? Para o juiz. O juiz vai analisar essa denúncia. Olha, tem crime realmente? Em tese, parece que tem um crime pelo relatório do inquérito que o delegado fez. Então tem os elementos, ele é parte legítima, tem as condições da ação, tem interesse, possibilidade jurídica do pedido, tem um crime praticado. Se eu tiver todos os requisitos da denúncia, o juiz vai fazer o quê? Ele recebe essa denúncia. Se o juiz recebe essa denúncia, eu tenho início a uma outra fase nessa relação, que eu chamo de fase processual. Não tenho mais inquérito. Se o juiz recebe a denúncia, eu tenho início de uma fase chamada fase processual. E aí eu tenho início dessa relação jurídico-processual, eu tenho início do processo.
Quando eu tenho o início do processo, veja, se eu estou sendo acusado pelo promotor, eu sou o réu, o acusado, eu tenho que fazer o quê, turma? Eu tenho que me defender. Então, eu tenho que apresentar uma resposta a essa acusação que me foi posta. Então, vai vir, tá vendo como o procedimento vai andando? Ó? É o conjunto de atos no tempo, né? Então, veja, eu tenho lá a resposta. Analiso ou não, só que para responder, o juiz tem que me notificar, falar, ó, tem que me citar. Olha, tenha ciência dessa acusação para você possibilitar a sua resposta. Então, veja, eu tenho atos no procedimento, a citação. Durante os atos, olha, foi produzido um tal ato, notificação, a intimação da decisão que já foi posta, ou seja, eu tenho atos durante essa relação jurídico-processual. E aí avança, resposta, verifica se recebe ou não a denúncia ou queixa de novo, posso ter absolvição sumária e posso ter um ato concentrado que eu chamo de audiência de instrução e julgamento, que é onde se concentra o julgamento. O que vai acontecer na audiência de instrução e julgamento? O juiz vai analisar, nós vamos ter o quê? A oitiva, em tese da vítima, se estiver viva, né, se não for um crime contra a vida, eu vou ter a oitiva da vítima, depois eu vou ter a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Antes do perito, eu vou ter a oitiva dos assistentes, do perito. Depois eu vou ter o quê? O reconhecimento de pessoas e coisas, o interrogatório do acusado, que é uma forma dele se defender, né, daquelas acusações que são postas contra ele, um direito de autodefesa que ele tem também. E, finalmente, eu posso ter, depois do interrogatório, eu tenho as alegações orais, as alegações finais. O interrogatório é o último ato da instrução, né, para apurar o que efetivamente se aconteceu ou não esse crime. E aí, normalmente no processo, essas alegações finais, essas últimas razões de defesa são orais. Se o processo for complexo, houver a necessidade de alguma diligência, essa defesa, essa última defesa, a primeira era a resposta, lembra? Logo no comecinho, depois que eu fui citado, que o juiz recebeu a denúncia. No final da audiência, ou eu tenho essas alegações de forma oral, né, então um debate entre acusação e defesa, ou, se o caso for complexo, o juiz abre prazo para os chamados memoriais, né? Memoriais. Que são essas alegações finais, as últimas razões de defesa. Depois dos memoriais, vem o memorial, as últimas razões de defesa, as últimas razões da acusação, o juiz vai fazer o quê? Sentenciar. Aplicando ou não o direito material. Condeno, aplico a sanção, a pena de 6 anos, 3 meses, 20 dias, ou absolvo, porque não ficou demonstrado que o acusado praticou o crime. Então, veja, eu tenho um conjunto de atos ordenados até a sentença. Depois da sentença, só para você ter uma ideia, né? Depois da sentença, só para você ter uma ideia. Se o cara for condenado, ele vai ter que cumprir a pena, não vai? Se ele cumpre a pena, eu vou ter uma fase que eu chamo de execução penal. E aí eu aplico a lei, a LEP, a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a nossa Lei 7.210 de 1984. E lá tem os direitos do preso, os deveres do preso, quais são os regimes, a progressão de regime, ou seja, tudo relacionado ao cumprimento da pena, a chamada execução penal. Depois que ele cumpriu a pena, ou se teve um livramento condicional, cumpriu os requisitos, o Estado perde o direito de punir, porque efetivamente exerceu o direito de punir. Então eu tenho o quê, turma? A extinção da punibilidade. Aqui, ó, se eu tenho a extinção da punibilidade, por exemplo, pelo cumprimento da pena, aí eu tenho o término do ciclo da questão relacionada àquele crime praticado. Então, veja, o Estado, por meio dos seus órgãos, das suas autoridades, ele perpassa toda essa atuação, toda essa questão relacionada ao processo. Então, veja, tudo relacionado à forma, a um instrumento para aplicação desse direito material, eu digo direito processual. São essas regras que nós vamos estudar no Código de Processo Penal. Então, veja, todos esses artigos que nós vamos identificar com vocês, explicar um a um, eles são responsáveis o quê? Pelo entendimento dessa sequência de atos, né, que visam a aplicação pelo Estado da sanção posta ao crime praticado. Se o crime é praticado, o Estado tem que aplicar a sanção, ou seja, o seu direito de punir. Então, agora,
Pode acontecer mais coisa, professor? Nossa, quanta coisa. Pode ter mais coisa nessa relação processual. Por exemplo, se durante essa relação toda que nós vimos aqui, tudo, eu tiver algum tipo de vício, algum tipo de nulidade, se eu tiver algum tipo de vício, algum tipo de nulidade no caminho dessa relação processual, eu posso ter o quê? Aquilo que eu chamo de recurso. O recurso, turma, é justamente a possibilidade que eu vou ter de reanálise dessas decisões. Por quê? Porque normalmente isso tudo aqui se passa perante um juiz, que a gente fala aqui até a sentença, eu tenho um juiz de direito. Eu falo, juiz de primeiro grau, primeira instância. Já ouviu essa expressão? Primeira instância, primeiro grau. Aqui, eu tenho um juiz da execução penal. São juízes distintos, em cada fase. Até aqui eu tenho o juiz da primeira instância, na execução penal eu tenho o juiz da execução penal. Agora veja, se houver algum vício nessa relação e eu tiver um recurso, via de regra, esse recurso vai ser analisado por quem? Pelo tribunal, pelos juízes da segunda instância. Ou mesmo de instâncias superiores, como, por exemplo, os juízes do Superior Tribunal de Justiça e mesmo os juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, nós temos uma sequência de reanálise dessas decisões, de reapreciação dessas decisões por meio dos recursos. Nossa, professora, então nós vamos ver todas essas questões, basicamente. Nós vamos ver elementos, partes, dentre os artigos que foram postos para nós estudarmos aí para a preparação do seu concurso, nós vamos ter que analisar passos dessa relação processual. Por exemplo, o juiz, quando que o juiz não pode julgar? O réu, o acusado, como é que o defensor tem que atuar? Por exemplo, quais são esses recursos que nós temos? Como se desenvolve o procedimento ordinário, o procedimento comum? Quais são as espécies de recursos que nós temos no Código de Processo Penal? Então, veja, os artigos que nós iremos estudar ao longo do nosso curso, preparatório para a sua prova de escrevente do Tribunal de Justiça, ele vai perpassar alguns pontos, algumas fases relacionadas ao estudo do devido processo legal, para que isso tudo transcorra de forma adequada e o Estado possa, por meio do dizer o direito da jurisdição e a sentença, dizer o direito, aplicando ou não a sanção posta ao crime praticado pelo autor, pelo sujeito ativo do crime. Quanta coisa, professor, mas espero que tenha, principalmente quem não é da área de direito, tenha essa visão, essa primeira noção, porque não adianta, se a gente começar, eu ler os artigos aí para vocês, o artigo tal, é isso tal, explicar, às vezes você não vai entender aonde que está mais ou menos. Então, quando você tem essa leitura completa de como se dá essa relação processual, talvez facilite a interpretação de todos esses artigos que nós vamos estar acompanhando ao longo desse nosso curso. Deu para entender? Ficou claro? Então, força. Falta pouco para a sua aprovação. Tamo junto.